nesse momento você pudesse colocar diante de Deus, você, do jeito que você é, do jeito que você está, com todas as lutas que você está passando, com todas as dificuldades que você está enfrentando, eu queria que você se colocasse diante de Deus agora. Se pudesse fechar seus olhos e pensar só nele e você nesse momento, para que o seu coração seja colocado, em nome de Jesus, totalmente na presença do Pai nesse momento. Amém, querido? Porque às vezes a gente quer pedir para os outros, quer orar pelos outros, mas o nosso coração não está diante da presença do Pai. Então eu queria que a gente pudesse colocar os nossos corações agora na presença do Senhor. Que aí depois você pode pedir para quem que você quiser, você pode abençoar quem que você quiser, declarar, proclamar. Mas é importante que nós entendamos o que Deus quer fazer nas nossas vidas. E por isso nós precisamos nos colocar na presença dEle. Coloca-se na presença de Deus agora, falando assim: Senhor, eu sou teu, mas eu estou fraco, eu sou teu, mas eu estou... Está complicado. Deus conhece a sua realidade, queridos, mas como é bom quando a gente chega diante de Deus, declarando quem realmente somos para Ele. Isso já é um bom passo para a gente entender aquilo que Deus pode e quer fazer em nós. Eu queria te dar essa oportunidade, eu queria nos dar essa oportunidade agora, da gente poder orar e falar assim: Deus, está aqui o teu filho, assim, assim, assado. Amém? Vamos fazer isso, apresente o seu coração diante de Deus agora, em nome de Jesus. Pai, nós queremos sim nos apresentar diante do Senhor. Somos teus. Pai, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos criou, nos resgatou em Jesus. E Pai, nós estamos aqui para declarar o tanto que nós precisamos de Ti. Quanto, ó Deus, nosso coração precisa do Senhor, da Tua graça, do Teu amor. Pai, mas quantas vezes nós temos vivido como quem não entende isso. E por isso nós queremos Te pedir perdão, Deus. Pedimos que o Senhor nos dê agora, Pai, um entendimento pleno, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações essa noite. Para que saiamos daqui, Pai Santo, com a consciência, com o entendimento, com o discernimento de como precisamos viver diante da Tua presença. De como precisamos nos achegar diante do Senhor, ó Deus. De como precisamos, ó Pai, nos colocar transparentes diante de Ti. Queremos, ó Deus, viver, queremos andar, queremos fazer as coisas, não segundo, Deus, aquilo que a nossa própria cabeça inventa e cria, mas queremos fazer essas coisas mediante, ó Deus, a revelação do Senhor através da Tua palavra, mediante, ó Deus, o querer do Senhor através do Teu Santo Espírito. E por isso nós Te pedimos ajuda. Fala conosco, ó Deus, essa noite. E permita que saiamos daqui, Pai, diferente de como entramos. Diferente de como entramos, ó Deus, porque quando a Tua palavra é manifestada, quando a Tua palavra, Deus, é declarada, Senhor, isso tem que fazer diferença em nossas vidas. Isso tem que operar coisas no nosso interior e no nosso ser. E é isso que nós queremos declarar aqui essa noite, ó Pai. Que do nosso interior, por certo, que muitas coisas vão ser transformadas. Porque a Tua palavra, Senhor, haverá de ser estabelecida. E é isso que nós Te pedimos, é isso que nós queremos, ó Deus. E por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, querido. Aleluia. Eu quero começar, amados, com algumas perguntas que muitas vezes a gente se faz. Perguntas essas que ficam às vezes na nossa cabeça. E os irmãos sabem que a gente está tendo um curso de teologia aqui, né, no Caraíba, que tem sido bênção. 3 módulos que, assim, quem está fazendo pode falar. O tanto que a gente fica esperando e aguardando o próximo módulo de tanto que tem sido importante na nossa vida. O último módulo que nós tivemos, um professor fez uma pergunta. E, juntamente com essa pergunta, eu queria fazer mais algumas, para que a gente pudesse meditar e pudesse entender o que Deus quer fazer nas nossas vidas. A primeira pergunta: por que os cristãos que têm se convertido nas igrejas não têm produzido impacto nos lugares onde eles estão? A gente tem ouvido experiências de tantos lugares. Alguns de nós aqui tivemos a oportunidade de
morar no Reino Unido como parte do trabalho nosso, dentro do Ministério Sal da Terra. E lá no Reino Unido era muito forte a questão dos avivamentos. O que eram os avivamentos? Eram momentos da história onde Deus atuava de tal forma na nação, que a nação inteirinha era transformada pela realidade daquilo que era feito. Teve um avivamento, só para vocês entenderem, teve um avivamento uma vez no país de Gales, e que o poder de Deus alterou tanto a realidade daquele lugar, que as pessoas se converteram, as pessoas passaram a viver uma realidade diferente, e tinham muitas minas de carvão lá onde eles trabalhavam, e a força motriz daqueles, naquela época era os carros eram puxados a cavalo. E depois que esse avivamento aconteceu, os cavalos não estavam mais obedecendo os homens. Sabe por quê? Porque os homens costumavam xingar para que os cavalos obedecessem. Quando o avivamento veio, aqueles homens entenderam que não podiam mais xingar, só que os cavalos não converteram junto com eles. E os cavalos não entendiam mais o que estava sendo falado, porque em vez de xingamentos, aqueles homens começaram a falar de a maneira certa, da maneira como deveria ser falado, e os cavalos não entendiam isso. Então os avivamentos do passado eram coisas assim tão impressionantes que toda a história da nação era transformada. Não era só a questão de ter mais gente indo para as igrejas. Não era só aquela questão de ter mais números estatísticos, porque o censo no final do ano chegou à conclusão que tem mais evangélico agora do que tinha antes. Não. Era transformação, porque aqueles que recebiam Deus, aqueles que eram transformados, eles faziam questão de impactar o lugar onde eles estavam. Mas aí a gente pergunta, com tanto crescimento dos evangélicos aqui no Brasil, por que isso não acontece? Por isso essa pergunta. Então fica parecendo que a gente vem para a igreja, aí se alguém pergunta, o que você é? Não, agora eu sou evangélico. Mas parece que essa resposta é uma resposta onde a repercussão daquilo que ele está falando continua a mesma coisa, porque no trabalho dele continua a mesma coisa, no lugar que ele encontra com os amigos continua a mesma coisa, no trabalho, na escola, onde quer que ele vá, continua a mesma coisa. Então não existe um impacto, não existe uma transformação, como muitas vezes a gente gostaria. Por que o evangelho cresce no Brasil e a sociedade não vê diferença no dia a dia da nossa nação? Eu estava olhando, dezembro de 2016, ou seja, 7 meses atrás, foi feito um censo e o Brasil chegou à conclusão que 29% da sua população se diz evangélica. Só para você ter uma ideia, em 2010, esse número era 22%. Ou seja, de 2010 a 2016, em 6 anos, nós tivemos um aumento de 7% no número de evangélicos na nação. Isso, nós estamos falando em milhares e milhares de pessoas. Mas a pergunta é, e o que isso tem afetado? Porque se isso realmente tivesse afetado, eu fico pensando se o que nós estamos vivendo politicamente, economicamente, seria isso que a gente está vivendo hoje. Porque o nosso governo não está sendo afetado. Vamos longe não. O lugar que você trabalha está sendo afetado porque você se diz evangélico? Não precisa responder para mim não, responde para o seu coração. O lugar onde a gente tem exercido o nosso dia a dia tem sido afetado pelo fato de eu me dizer evangélico? Porque às vezes o evangélico tem sido só uma mudança de religião. Sabe quando você vai preencher uma ficha cadastral e que vem lá escrito religião? Antigamente você escrevia uma coisa, agora você vai escrever protestante, evangélico, sei lá o que você vai escrever. Será que você está servindo só para isso? Porque no final das contas, a gente não está vendo impacto disso no lugar onde a gente vive. Então não adianta a gente falar que nós somos 29%, e existem expectativas que até no ano não sei o quê, 2020, não sei das quantas, nós seremos metade dos brasileiros. E daí? Se essa metade não está alterando em nada a realidade do lugar onde a gente vive. Porque como evangélico eu não tenho me dado ao capricho, à fé, à disposição de deixar Deus agir na minha vida para que aonde eu estiver, aquilo lá seja afetado. Você entende o que eu estou querendo dizer, meu querido? Onde está a nossa consciência de alcançados por Jesus? Por que um culto de 2 horas nos domingos não altera a nossa semana? Porque tem gente que é evangélico das 6 às 8 horas da noite do domingo. Depois disso, tem tanta coisa para fazer. Você desculpa, irmão, é muita coisa, você não sabe, você não conhece o meu dia.
Você não sabe o tanto de coisa que eu tenho para fazer. E eu escuto isso assim, uma coisa atrás da outra. Porque você não sabe. Olha, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de fazer isso, porque meu dia é muito corrido. Não, que coisa estranha isso. Então fica parecendo que a gente é movido por Deus por 2 horas na semana. Eu vou te falar uma coisa, ô bateria boa essa sua. Porque com 2 horas de carga você passa a semana inteirinha. E só vai precisar recarregá-la de novo no outro domingo, às 18 horas, num culto qualquer. Então são perguntas que de coração eu faço assim, para a gente entender o que é a realidade que a gente está vivendo. Por que a igreja não oferece respostas para a sociedade? Por que tudo que a gente vive, parece que a gente vive só para a gente mesmo? Aí eu fico pensando assim, se a gente só vive para a gente mesmo, então nós não estamos entendendo o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus, nós não somos os atores principais. Porque uma bancada de evangélicos no Congresso Nacional não faz a diferença que deveria fazer. Estou pegando só um exemplo. Não sei se os irmãos lembram, nós estamos vivendo agora a questão do petrolão. Mas se a gente for lá atrás um pouquinho, na época do mensalão, vocês lembram disso? Não sei nem quantos anos fazem isso, não é muita coisa não. Foram filmados os irmãos da bancada evangélica, todos abraçados, orando a Deus e agradecendo, porque a propina entrou na hora certa no bolso deles. Vocês lembram disso? Orando, porque a muamba, o dinheiro, escuso, o dinheiro que não era devido a eles, porque era dinheiro de propina, chegou na hora certa. Então, tá, Deus, obrigado, porque chegou o dinheiro que a gente estava tanto esperando. Bancada de evangélicos. Que diferença que esse povo está fazendo lá dentro do Congresso? Aí eu fico pensando, é vergonhoso esse povo ser chamado de bancada de evangélico, fazer uma coisa dessa. Foram filmados numa hora dessa e estão representando quem? O povo de Deus. Então, sabe, assim, não são perguntas que ficam assim, rodando na nossa mente, que a gente fica pensando, misericórdia, onde que isso vai dar? Por que a igreja não tem sido eficaz? Então, resumindo, por que a igreja não tem sido eficaz naquilo que ela se propõe? Homens e mulheres transformados por Jesus, homens e mulheres que conhecem essa Bíblia. Eu vou te falar uma coisa, querido. Se a gente ler essa Bíblia aqui tem todo o código de honra, de conduta, de princípios, de valores que nós precisamos seguir. Aqui não fala para você pegar dinheiro que não é seu, aqui não fala para você fazer coisa que não é devido, aqui não fala nada, aqui não tem nada que justifique isso que a gente está ouvindo aqui e perguntando. Então, por que a igreja não é eficaz? Por que esses 29% da população todinha do Brasil não faz a diferença para alterar a realidade da nação, da cidade, do bairro, da vizinhança, aonde você estiver? Por que a gente não consegue fazer a diferença disso? E para tentar responder isso, nós vamos ter que passear um pouquinho na história. Eu vou dar aula de história aqui hoje, vou dar aula de geografia, vou dar um punhado de coisa aqui para a gente entender. Que você fica firme aí, que vai dar tudo certo no final. Amém? Para a gente entender isso, nós temos que ir lá atrás, na época dos gregos. E na época dos gregos tinha um homem chamado Platão. Era um filósofo, matemático, ele era um punhado de coisa. E talvez dos gregos, ele foi discípulo de Sócrates e foi o professor de Aristóteles. É um punhado de nome que a gente, quando estuda história na escola, a gente passa por um punhado desses nomes. E por que esse pensamento grego? Porque Platão foi um homem que se destacou entre todos os outros filósofos gregos. Tanto é que, se a gente olhar, isso aconteceu, Platão viveu em torno de mais ou menos 2.400 anos atrás. Mas tudo aquilo que ele falou, que ele escreveu, se manteve e chegou até os nossos dias. Talvez todos os outros filósofos gregos não tiveram a mesma sorte de Platão. Platão, com toda certeza, foi o grego que mais se destacou, porque os seus ensinos foram perpetuando, foram passando de geração em geração, e até hoje, nas escolas de filosofia e em vários lugares onde a gente estuda, Platão é um cara que destaca-se por tudo aquilo que ele filosofou, escreveu e deixou como escrito para todos nós. E ele teve uma influência muito grande, porque ele trouxe uma coisa que a gente chama de dualismo. Esse dualismo, só para a gente entender um pouquinho,
é uma teoria que admite a existência de dois princípios que são necessários, mas são totalmente opostos. Então, na cabeça de Platão, sempre que ele falava de alguma coisa, existia um oposto aqui, um oposto ali, e que eles se interagiam, mas eram totalmente contrários. Só para a gente entender um pouquinho. Quando se dizia a questão espiritual, Platão declarava que é o seguinte: de um lado existia a questão do espiritual, que era a fé, e lá do outro lado existia a questão da razão. Então, como era dualismo, eram dois opostos, a gente tinha que entender que para viver um, a gente tinha... Se eu quisesse fazer uso da minha razão, eu tinha que vir para cá, e quando eu vinha para cá, eu ficava longe da fé. Quando eu queria buscar Deus, eu ia para o lado da fé, e aí a razão ficava para lá. Então, quando eu estou com Deus aqui, é como se eu fosse irracional, na cabeça de Platão. Então, eu não uso a razão, porque agora eu estou do lado da fé. Então, quando eu vou para a razão, eu esqueço a fé, quando eu vou para a fé, eu esqueço a razão. Isso é dualismo. E Platão defendia isso com muita força, de tal forma que esses ensinos dele foram sendo passados. E principalmente para a nossa cultura ocidental, da Europa para cá, as Américas e tudo, todo esse povo, nós fomos influenciados diretamente pelos pensamentos gregos. Os gregos influenciaram tanto, só para a gente compreender, quando Jesus veio em carne, quando Jesus nasceu, ele nasceu em meio ao Império Romano. Os romanos que estavam dominando tudo. Mas apesar do Império ser romano, todo o Império Romano continuou sendo influenciado pelo pensamento grego. Então, apesar houve antes do Império Romano o Império Grego, o Império Helênico e tudo isso, mas mesmo com a dominação do Império Romano, eles continuaram com tudo que dizia a respeito à cabeça, à filosofia, esses princípios de vida. O Império Romano recebeu a influência do Império Grego. E é interessante, porque até a questão dos deuses, se a gente for estudar na história, os deuses gregos e os deuses romanos eram os mesmos, só mudavam de nome. Então, por exemplo, o principal deus grego era o deus Zeus, que era o chefe dos deuses. E no Império Romano ele era conhecido por Júpiter. Era o mesmo deus. Então, quando o Império Romano foi crescendo, eles mantiveram toda aquela realidade espiritual, filosófica, intelectual dos gregos e mantiveram isso. Então, vários nomes gregos, de deuses gregos, eram os mesmos deuses dos romanos, só que com outros nomes. Então, a Afrodite do grego virou deusa Vênus dos romanos. A deusa Artemis virou a deusa Diana dos romanos, e assim por diante. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso fez com que esse pensamento grego fosse muito disseminado e passado para frente. Até na época de Jesus, a igreja que começou lá no livro de Atos, a grande maioria das pessoas que foram se convertendo ao Evangelho eram dos gentios, que a Bíblia chama de gentios. Quem que eram os gentios? Na sua maioria, homens e mulheres que estavam relacionados ou com o Império Romano ou com o Império Grego. Então, eram homens que tinham o intelecto segundo o que Platão ensinava. Então, aquele pessoal foi se convertendo e foi agregando-se à igreja, e a igreja foi crescendo com pessoas que tinham a cabeça fundamentada nesse entendimento grego. Está claro até aí? Então, Platão foi trazendo esse entendimento de que existia o segundo andar. Só para a gente entender um pouquinho. O que é o segundo andar? Enquanto a gente está aqui no nível da razão, no primeiro andar, a gente faz o que precisa fazer. Então, eu vou trabalhar, eu preciso de razão. Eu vou sair com meus amigos, eu preciso de razão. Eu vou para a escola, eu preciso de razão. Então, no meu dia a dia, eu vivo no andar da razão. Mas quando eu quero buscar Deus, eu falo para a razão, aguenta a mão aí um pouquinho, que eu vou subir no segundo andar, porque lá eu vou buscar Deus, e depois eu volto e a gente continua pensando do jeito que tem que pensar. Ou seja, Platão, nesse dualismo, ele fazia com que uma coisa fosse o espiritual, a outra coisa era o dia a dia. Uma coisa era o espiritual, outra coisa era o mundano, vamos colocar assim. Era a fé e a razão. E em cima desse dualismo, Platão, então, foi trabalhando muito. Então, é como se eu quisesse uma verdade revelada de Deus, eu tinha que ir para o segundo andar. Mas a verdade criada, o dia a dia, aquilo que está acontecendo, eu fico no primeiro andar mesmo e está tudo resolvido. Então, essa filosofia grega,
inundou a igreja desde a época de Jesus e tem sido a grande parte daquilo que a gente tem vivido no mundo ocidental. Então, nós acabamos vivendo esse dualismo também. Por quê? Porque a gente tem essa mania. Eu estou na igreja, agora é para Deus. Está todo mundo aqui? Está todo mundo aqui no segundo andar. Por quê? Porque a gente vem buscar Deus. A gente adora, a gente ora, a gente pede, a gente clama, e agora a gente está escutando uma mensagem, e aí nós estamos no segundo andar. Mas sabe qual que é o nosso problema? Porque o mundo ocidental faz com que, a hora que acaba esse mover, essa comunhão que a gente está aqui, a gente desce a escada do segundo andar e volta para o primeiro. Porque, afinal de contas, amanhã é segunda-feira. Está entendendo, querido? Então, como eu vou ter que amanhã acordar cedo para poder trabalhar, como amanhã eu vou ter que voltar no meu corre-corre, porque, afinal de contas, as contas é começo de mês, as contas começam a aparecer. Então, a gente começa a trabalhar o quê? Sai do segundo andar, volta para o primeiro andar e vão trabalhar, moçada, que a coisa está feia. E aí, o que a gente faz? Deixa Deus no segundo andar e quer fazer todas as coisas agora no primeiro, dentro da nossa própria capacidade, porque, afinal de contas, se eu não produzir, eu não ganho. E essa é a filosofia grega que eu estou falando. É isso que Platão declarava, e isso que Platão disseminou para o mundo inteiro. Então, ocidentalmente, os ocidentais trabalham nessa ideia, nessa questão seguinte: segunda-feira a coisa é feia, eu tenho que começar a correr, então eu não posso ficar mais no segundo andar. Eu tenho que descer para o primeiro e partir para a razão, porque agora é a minha capacidade, é o meu suor, é o meu esforço, é aquilo que eu posso fazer que vai resolver a minha vida. E o problema, então, é que a gente faz o seguinte: a minha alma fica lá em cima e agora eu vou exigir do meu corpo aqui embaixo para que alguma coisa possa acontecer. E é isso que vai levando a nossa vida espiritual. Então, isso, mesmo quando na história da igreja, chegou lá na época da reforma, quando tudo isso foi feito, quando Lutero, Calvino e tantos outros homens se indignaram como a igreja estava acontecendo, eles mudaram muitas coisas, bênção pura que eles fizeram, mas a igreja, infelizmente, manteve esse mesmo formalismo e, consequentemente, a mesma visão grega passou pela reforma e se manteve. O que acontece? Até hoje, a gente associa a igreja com prédio. Então, a gente acha que a igreja é esse lugar onde nós estamos. E quando a gente não está na igreja, tem gente que aqui na igreja não faz nada errado, que pensa que eu estou ali, Deus vai ver. E lá fora faz um punhado de coisa errada, como se fora da igreja fosse outra realidade. A gente trabalha com prédio, a gente trabalha com as programações. Vocês ouviram aqui, nós tivemos um acampamento das crianças, nós tivemos o curso Alfa, nós tivemos o curso de Teologia. Quantas programações? E às vezes a gente relaciona as coisas de igreja com o prédio e com as programações que são mantidas aqui dentro. E o resto é resto. Só que não é assim, queridos. Não é assim que Deus quer para nós. Então, nós precisamos entender que, mesmo com tudo aquilo que aconteceu na história da igreja, esse pensamento, essa mentalidade limitada que a gente herdou desse pensamento grego, continua nos oprimindo e continua fazendo com que nós façamos igreja desse jeito. Aí veio outros movimentos, veio o iluminismo, que era uma ideologia desenvolvida e incorporada pela burguesia da Europa. E nessa burguesia vieram pessoas que apareceram também e tentaram fortalecer ainda mais o pensamento grego. Houve nessa época do iluminismo um cientista chamado Descartes, francês. Ele era filósofo, ele era matemático, ele era físico, descobriu um punhado de coisa, mas ele continuava com essa ideia, alma e corpo, corpo e alma, vamos pôr assim, mundo espiritual, razão, fé, mesmo jeito de Platão. Ou seja, não mudou nada. E a gente foi crescendo nesse dualismo de tal forma que até hoje a igreja continua mantendo esses dois andares. Então, para a gente entender um pouquinho o que seriam esses dois andares, vamos ver de uma outra forma. O pensamento grego trabalha dessa forma, onde a nossa vida é esse círculo e cada fatia dessa é uma área da que a gente vive. Então, a gente tem a empresa, tem o clube, a escola, a família, a política, as férias, os amigos e Cristo. Cristo aparece na nossa vida como uma fatia no pensamento grego. Por quê? Porque é o andar de cima.
Então, quando eu quero falar com Jesus, eu subo a escada. E os outros são os outros andares de baixo, são os outros cômodos da parte de baixo. É como se a gente tivesse uma salinha de oração em cima da nossa casa e ali que está Deus. Embaixo, no andar de baixo, estão as outras coisas que a gente precisa. Então, isso aqui expressa, de uma forma assim, bem prática, o que é, normalmente, a forma como nós vivemos a nossa vida espiritual. Você pode achar que eu estou exagerando, mas se você for assim, se você for pensar claramente, a gente está mais para isso aqui do que para qualquer outra coisa. Por quê? Porque a gente não leva Cristo para os outros lados como a gente deveria. E por isso, nós não trazemos impacto para responder aquelas primeiras perguntas que eu trouxe no comecinho. Porque Cristo é um departamento, é Cristo ali, olha lá, está vendo? É como se ele fosse o seguinte, bom demais. Aí você pode falar assim, que isso, mas pelo menos Cristo está na minha vida. Aham, Cristo está na sua vida. Mas de uma forma em que você não impacta o lugar onde você passa. Porque ele é simplesmente mais um departamento da sua vida. E não é assim o pensamento que a Bíblia nos ensina e aquilo que a gente precisa compreender para viver. Isso aqui faz sempre com que Cristo seja uma parte. Então tem hora que eu vou estar nessa parte. Se for cômodos da minha casa, vai ter hora que eu vou estar na cozinha, tem hora que eu estou na sala, tem hora que eu estou no quarto, tem hora que eu estou no quartinho de oração. Mas aí o quartinho de oração parece que só faz valer, né? Então é onde eu vou, Deus me abençoa, a semana está difícil demais, ô Senhor, dê graça para enfrentar aquele chefe chato, ô Senhor, as contas estão chegando e o dinheiro está pouco, aí a gente vai lá para o quartinho de cima. Mas se por acaso as coisas resolvem, a gente desce o quartinho de cima e só volta nele a hora que a coisa fica feia de novo. É por isso que a igreja no Brasil não tem causado impacto nos lugares onde ela tem passado. É por isso que você não causa impacto nos lugares onde você vive e passa, porque você usa Deus como um quartinho que na hora que precisar, você vai para Ele. Alguém aqui não está entendendo o que eu estou falando? Eu começo tudo de novo. Está todo mundo entendendo? Está claro isso, querido? O que é o pensamento grego? Amém? Porque a gente vai passar para frente. Porque o pensamento que Deus tem para nós não é o pensamento grego. O pensamento que Deus tem para nós é o pensamento que Ele ensinou o seu povo, que eu vou chamar aqui de pensamento hebraico, que naquele tempo, né, era o Deus dos hebreus, era o Deus ou dos judeus, ou dos israelitas, como a gente queira chamar. Então, esse pensamento, que é o pensamento bíblico, que é o pensamento que a palavra de Deus nos ensina, que deve ser o praticado por nós. Então, eu tenho que me desvencilhar dessa cultura grega. A cultura grega é bom para muita coisa, mas para a vida espiritual, esquece. Que ela só desvirtua o nosso entendimento. O que é o pensamento hebraico? Então, é a forma como Deus trabalhou o seu povo. Então, se Platão era dualista, é um andar aqui, outro andar ali, o pensamento de Deus, ele é único. Deus não divide em fatias as coisas na nossa vida, porque para Deus é tudo uma coisa, vamos repetir, é tudo uma coisa só, uma coisa só. Eu não tenho espiritual num andar e racional no outro andar. Eu não tenho um aqui, outro ali. Na cabeça de Deus, naquilo que Ele nos ensina nessa palavra, todas as coisas foram colocadas para serem vividas no mesmo mover. Porque Deus quer trabalhar com você, comigo. Deus quer usar a nossa vida, seja quando eu estou trabalhando, seja quando eu estiver na escola, seja quando eu estou de férias, seja quando eu estiver onde for, fazendo o que for, pensando no que for. Deus é Deus, porque Ele tem todo um querer dele para a nossa vida. E por isso Ele não pode ser departamentalizado. E por isso a cultura grega tem que ser banida para a gente entender o pensamento hebraico daquilo que Deus quer fazer em cada um de nós. Amém? E esse pensamento hebraico, ele é dividido em alguns fundamentos. Colossenses 3:2 fala o seguinte: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Os israelitas têm uma coisa interessante que a Bíblia nos fala, que é como se a vida fosse dividida em 3 céus. O mundo fosse dividido em 3 céus. Existe o céu atmosférico, que é onde a gente está. Eu estou aqui na Terra e olho, e toda essa nuvem que você vê, sabe assim, o céu azul, e esse ambiente que a gente vive, é o que a gente chama de céu atmosférico. Existe o céu universal, que é onde estão as estrelas, e existe o céu celestial, que é onde está a presença de Deus.
Paulo, em uma das suas cartas, fala de subir ao terceiro céu. O que é subir ao terceiro céu? É ir na presença de Deus. Só que aí, quando ele fala isso, o primeiro céu, ele consiste o céu. Quando a gente fala céu, o primeiro céu, não é só o céu. Nós estamos no primeiro céu. Então, a face da terra onde nós estamos, com toda a atmosfera do céu azul, com nuvem, chuva e tudo mais, é o primeiro céu. E como são 3 céus, eles separam no sentido didático para a gente entender. Mas para Deus é como se fosse tudo uma coisa só. Então nós estamos vivendo um céu que se amplia para um segundo céu, que se amplia para um terceiro céu. O terceiro céu é onde está Deus. Alguns teólogos entendem que o céu universal, que é onde estão as estrelas, os planetas, é onde também estão os anjos, e onde nós estamos aqui, que é o primeiro céu. Por que isso? Porque é um fundamento que nos leva a entender, a gente começa a entender essa unicidade de Deus, onde todas as coisas se tornam uma só. Então, os hebreus tinham esse entendimento. Nós não estamos falando aqui de 3 andares, nós estamos falando de um céu só, mas onde existem didaticamente situações diferentes. Um segundo fundamento do pensamento hebraico está baseado em 2 Coríntios 4,18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O pensamento hebraico, aquilo que era visível com aquilo que era invisível, era uma coisa só. No pensamento grego, o invisível é o segundo andar. O visível é o primeiro andar. Em Deus, não. Em Deus, tanto o invisível quanto o visível se tornam uma coisa só. E a gente precisa viver essa realidade, compreendendo, então, que tudo na nossa vida tem a ver com Deus. Eu não posso pensar que o que tem a ver com Deus é só a minha vida espiritual e as outras não. O pensamento hebraico, se você trabalha pensando o seguinte: Deus me deu esse trabalho. Então eu vou fazer esse trabalho com a melhor forma possível, porque Deus está olhando para mim enquanto eu trabalho. Ah, eu estou descansando, então eu vou descansar da melhor forma possível, porque Deus está comigo no meu descanso. Ah, eu estou de férias, que benção está de férias, então tira essas férias com Deus. Tem gente que tira as férias de Deus. Não é verdade? Deus, você fica quieto aí que eu vou tirar férias, eu quero descansar. Aí Deus fala assim: beleza, meu filho, então vai. Né? De certo. Então, a gente trabalha tão assim, as coisas distintas na nossa vida, que a gente como se falasse para Deus: Deus, agora eu vou descansar, o Senhor me atrapalha não. Não, o judeu não tem esse pensamento. O oriental não tem esse pensamento. O oriental é o seguinte: tudo está envolvido. Não tem jeito de eu fazer política sem Deus. Não tem jeito de eu ser um administrador sem Deus. Não tem jeito de eu ser um médico sem Deus. Não tem jeito de eu fazer nada sem Deus. Por quê? Porque tudo é dele. Então, tanto o não visto, né, tanto o invisível quanto o visível, tudo é dele. Deus é tudo na minha vida. Então, não tem distinção. Eu não posso falar o seguinte: olha, Deus, agora é muito técnica a coisa, o senhor não precisa ficar comigo, não. Não tem lógica isso. Quando a gente fala, por exemplo, do Estado Islâmico, a gente fica assim, né, impressionado, tipo assim, gente, quanta coisa eles estão fazendo. Mas deixa eu falar uma coisa: o islamismo é uma religião oriental, e na cabeça deles tudo é Alá. O islamita, ele não faz nada que não seja por Alá, porque é a cultura oriental, diferente da nossa ocidental. Então, na cabeça dele, se ele vai meter um avião numa torre, para derrubar uma torre, igual eles fizeram lá em 2001, 11 de setembro, ele está fazendo aquilo lá em nome de Alá. Aí você pode pensar assim: que Alá doido? Bom, isso é outra coisa. Mas tudo que ele faz em nome de Alá. Então, hoje, os islamitas estão crescendo muito, por quê? Porque estão numa realidade onde os ocidentais têm casais que nem filho estão querendo ter. Os islamitas têm 10, 20 filhos. Porque eles sabem que quanto mais filhos eles tiverem, mais eles vão ter condição de conquistar o mundo dele para Alá. Está entendendo isso, queridos? Então, quando eles estão pensando em alguma coisa, eles não estão destacando isso, eles estão tudo conectado com o Deus deles. E essa é a linha do povo oriental. É tudo para Deus. Tudo na minha vida tem a ver com Deus. E se Deus não estiver comigo, está errado. Se Deus não está indo comigo, é igual Moisés: Senhor, se eu for dar um passo para cá e o Senhor não for comigo, eu volto. Está claro isso, queridos? Isso é ter tudo na vida
fundamentado em Deus. Não é fazer nada separado. Então, na cabeça do oriental, essa realidade é uma realidade onde não tem lógica, não tem nem a possibilidade de fazer alguma coisa sem Deus. Esse é o pensamento hebraico. Tudo é Deus. Então, a realidade invisível é uma só com a realidade criada por Deus. A realidade invisível é uma só, sabe assim, a dimensão espiritual da minha vida é a mesma realidade da dimensão natural do que eu estou vivendo. Não tem como separar. Você falar isso para um judeu, e é capaz dele nem não entender. Você falar o seguinte, olha, como é que é a sua vida... Presta atenção. Sabe o que a gente mais escuta como pastor? É a gente chegar para nós e falar o seguinte, como é que é a sua vida secular? A gente dá vontade de perguntar, como assim? Você trabalha só na igreja ou você trabalha em algum outro lugar? Como se... Entende? Olha a nossa cabeça. Secular quer dizer que é o seguinte, se eu trabalho na igreja, eu não estou trabalhando. Ou se eu trabalho secularmente, eu não estou na igreja. Olha como é que é o nosso pensamento. Então, quantas vezes a gente tem que passar por essa? Não, meu filho, secular, não tem secular aqui. No pensamento hebraico, não existe essa noção de secular. Se eu trabalho na igreja ou fora da igreja, porque trabalhar na igreja é porque você trabalha com Deus? Quer dizer que fora da igreja você trabalha sem Deus? Não. Então não tem trabalho secular. Tudo é em Deus. Tudo é fundamentado em Deus. Esse é o pensamento que a gente tem que compreender. E um terceiro fundamento, onde Colossenses 1,17 diz, né, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, a respeito do Filho de Deus. Então, nós precisamos entender que o terceiro fundamento é que todas as coisas subsistem no Filho de Deus. Todas as coisas subsistem nele. E sem ele, nada do que foi feito seria feito. Sem ele, nada do que Deus queria implantar seria implantado. Não tem como a gente viver sem o entendimento do Filho de Deus. Então, esses três fundamentos norteiam a cabeça do pensamento hebraico. Para a gente compreender melhor isso aí, só para a gente ter uma ideia, fundamentar nesses três, então todas as áreas da vida são conectadas entre si. Então não tem jeito mais da gente desligar um do outro. É como se a gente fizesse o seguinte, esse é o pensamento hebraico. Tudo aquilo que a gente viu lá, que era um departamento no pensamento grego, só que Deus também era um departamento naquele pensamento, aqui não. Aqui é o centro. Não tem nada que eu faça que não passe por Cristo. Esse tem que ser o nosso jeito de viver. Eu não posso viver Deus como se ele fosse apenas uma parte daquele desenho. Eu tenho que viver, porque agora, todas as coisas, se eu vou para a empresa, eu saio de Cristo para a empresa. Se eu vou para o clube, eu saio do clube para a empresa. Se eu do escola, família, tudo passa por Cristo. Eu não tenho como fazer nada na minha vida sem passar por Cristo. E só entendendo isso é que eu vou ter o discernimento necessário para ser usado por Deus. Porque aí quando eu vou para a escola, ou quando eu vou para... Então, eu estou indo para a minha empresa, eu vou trabalhar. Pelo amor de Deus, não me pergunta se é secular não, tá bom? Por favor. Porque é tudo uma coisa só. Então, eu vou sair para trabalhar na minha empresa, e a hora que eu estou indo crendo que eu já coloquei diante de Deus meu dia, Pai Santo, o que o Senhor quer fazer através de mim, na minha empresa hoje, o que o Senhor vai fundamentar, em que eu vou me basear, qual que é a palavra que o Senhor vai soprar nos meus ouvidos, o que eu vou fazer, com quem que eu vou estar lá para poder animar e falar de que não tem vida sem o Senhor. Aí eu vou para a empresa, meu querido, aconteça o que acontecer na empresa, eu sou um elemento de transformação naquele lugar. Ninguém pode falar que aquela empresa está à solta, de qualquer jeito, porque lá tem um homem de Deus. Lá tem um filho de Deus. Um homem que pensa que eu estou lá, não desconectado de Cristo, mas totalmente conectado nele, por isso que eu estou lá. Então eu tenho que ir para a minha empresa trabalhar pensando o seguinte, eu estou lá porque Deus me pôs lá. Um pouquinho antes do meu pai falecer, eu sempre, quando a gente começou a banda, nesse pensamento grego, eu sempre pensei o seguinte, que bom seria que o dia que eu pudesse trabalhar 100% da igreja. Eu estava com o pensamento de quê? Grego, de querer separar. Aí meu pai falou uma coisa que na época eu não entendia.
Mas na sabedoria dele, ele virou para mim e falou assim, filho, eu só quero que você lembre uma coisa. As empresas hoje estão precisando mais de pastores do que igrejas. Mais, entenderam? As empresas hoje estão precisando mais de pastores do que as igrejas estão precisando desses pastores. Então, sabe o que na minha cabeça faz? Não, eu quero ficar por conta. Eu quero ficar, eu não quero trabalho secular. Eu quero trabalhar só para a igreja. Isso era um pensamento extremamente restrito da minha parte. E meu pai, naquele tempo, tinha um entendimento muito maior, porque ele falou assim, filho, lembra que nós temos que ser empresa onde Deus nos põe. Nós temos que ser pastores aonde Deus nos põe. Então, se é uma empresa que você tem o chefe, o subchefe, o terceiro chefe, o quarto chefe, depois do 30º chefe vem você está ali também com um propósito. Se você é o chefe, ou se você está lá embaixo, não interessa. Você está ali com um propósito, para ser luz em meio às trevas. Então, eu não estou falando aqui da questão seguinte, eu queria ter a minha empresa, porque aí eu mando e faço o que eu quiser. Não, Deus está querendo que você seja fiel no pouco, para que no mundo Ele possa te colocar. Tem gente que não quer ser cristão, não onde está, porque meu trabalho é tão insignificante, e aí você nunca vai chegar num lugar significante, porque você não consegue ser luz ali naquele pouquinho. Como é que você quer ser luz no tantão? Amém, queridos? Esse é o pensamento hebraico. Esse é o pensamento, então, que faz com que Cristo seja parte de tudo aquilo que é a nossa vida. Então, não existe áreas, não existe departamento, não existe coisa desconectada. Aonde eu for, eu vou sair de férias, eu tenho que sair de férias com Cristo. Eu não tenho como, é isso que tem que entrar na nossa cabeça, não tem como eu sair para fazer alguma coisa que não seja fundamentada em Deus. Esse tem que ser o nosso entendimento. Porque se eu não tenho esse entendimento, eu vou fazer um punhado de coisa. E aí que mora o perigo, porque quando eu começo a fazer as coisas não conectadas a Deus, eu começo a fazer coisas que não prestam. Eu começo a fazer coisas onde, de repente, eu vou estar louvando a Deus pelas coisas erradas que deram certo. Aí eu vou começar a louvar a Deus, porque, afinal de contas, eu estava meio apertado, mas aquela propina veio na hora boa. Porque resolveu muitos dos meus problemas. E a gente começa, então, a fazer coisas que estão totalmente contrárias aos princípios que nós temos aprendido nessa palavra, porque nós estamos departamentalizando as coisas. Agora, se tudo eu uso com Cristo, eu vou te falar uma coisa, não tem jeito de eu chegar na empresa passando por Cristo e chegar lá a ser subornado. Não tem jeito. Não tem jeito de eu sair de férias, porque sair com Cristo, e de repente eu sou parado por um guarda, eu vou dar uma muambinha para o guarda para ele salvar a minha... Sabe como é que é? Eu estou saindo de férias, não quero preocupação. Poxa vida, eu quero mais é a cabeça. Aí você está lá a 200 km por hora, o guarda te para, quer te dar uma multa, você pergunta para ele se um cafezinho não resolve. Se você sai com Deus, meu filho, você não vai fazer isso porque você sabe que isso é suborno. O que você está reclamando dos seus governantes lá em cima, você está fazendo aqui embaixo. Se a gente sai com Cristo, a gente não tem cara para fazer isso. Nós não temos, sabe assim, não temos a cara de pau de querer fazer determinadas coisas, porque a gente está fazendo fundamentados no Senhor. Não estou fazendo separado. Com pensamento, sabe, oriental, com esse pensamento hebraico na cabeça, eu não tenho como dar um jeitinho nas coisas, porque, sabe como é que é? Vai facilitar a vida. Não. Eu vou fazer as coisas que são devidas, porque estão todas fundamentadas nos princípios que Deus tem me ensinado. Está claro ou tem que falar um pouquinho mais claro isso? Amém, queridos? Esse é o pensamento. Então, o que a gente tem aqui é exatamente o seguinte, só para a gente comparar. Pensamento grego, a realidade espiritual é diferente da realidade criada. Uma coisa é um andar, outra coisa é outro andar. No pensamento hebraico, todas essas realidades estão unidas numa coisa só e não podem ser vendidas separadamente. Não podem ser desconectadas. No pensamento grego, a vida de igreja é diferente da vida comum. O que eu estou chamando de vida comum? As outras coisas que a gente faz quando não está na igreja. O pensamento grego, elas são diferentes. O pensamento hebraico une tudo debaixo de uma estratégia divina e um propósito eterno. Na cabeça de Deus, tudo tem um propósito. Então, se você está lá naquela empresa, se você está lá naquela escola, tem um propósito. Busca de Deus qual que é o seu propósito e trabalha esse propósito para você ser bênção na vida das pessoas. No pensamento grego,
Tudo isso separado confunde o nosso entendimento, mas no pensamento hebraico, isso vai cada vez ficando mais claro, porque o mover de Deus é o mesmo em todas as coisas da nossa vida. No pensamento grego, o foco é na igreja, é o prédio, a programação, igual eu falei. No pensamento hebraico, o foco é o propósito de Deus. Tudo está segundo aquilo que Deus quer e tem para cada um de nós. Agora, o que um faz e o que o outro faz na nossa vida? Qual que vai ser a diferença? Eu vou te falar uma coisa aqui, baseado em cinema. Quando a gente faz um filme, até parece que a gente faz filme, né? Nós já fizemos, né, Marcos? Nós já fizemos filme, né? Quando se faz um filme, você escolhe os atores que vão trabalhar nesse filme. E quando a gente escolhe os atores, tem 3 tipos de atores num filme. Tem os protagonistas. O que são os protagonistas? São os principais. A história roda em torno deles. Eles mandam no filme. Porque todo o desenrolado, o enredo daquele filme vai estar em cima dos protagonistas. Uma segunda categoria são os coadjuvantes. Então, os coadjuvantes são todos aqueles que trabalham juntos para que a história dos protagonistas se desenvolva. Então, tem os protagonistas que são os principais atores. Tanto é que quando acaba o filme e vem a legenda, os primeiros que aparecem ali, normalmente, são os protagonistas. Depois vem os coadjuvantes. Mas tem uma terceira classe. Tadinho. Essa terceira classe, nem o nome aparece no filme. São os figurantes. O que é o figurante? Vai aparecer lá os protagonistas conversando em praça pública. Eles não vão esvaziar a praça pública e ficar só os 2 protagonistas conversando lá, porque a praça pública tem gente. Então, todas aquelas pessoas que estão passando ali na praça, está tudo combinado. Olha, você vai atravessar aqui. O figurante é aquele que atravessa lá conversando com o outro aqui assim, eles estão filmando os protagonistas lá. E eles passam e nunca mais aparecem no filme. Que lá foi um figurante. O figurante não tem nem nome. Se brincar, o cara nem sabe. Vai ganhar um troquinho, você vai ganhar R$200 para passar na praça atrás dos protagonistas. Beleza, tá. Passou, o nome dele não aparece. Como é que é o seu nome? Não precisa saber não. Só passando lá naquela hora, tá bom demais. Esse é o figurante. Então, lembrando, protagonista, quem que é? Principais. Coadjuvantes, os não tão principais. E os figurantes, que esse ninguém sabe nem o nome. Não é isso? Para a gente entender, quando a gente tem o pensamento grego, que na maioria das vezes é o pensamento que fica tentando tomar conta da gente, Deus, ele é um coadjuvante, quando não é um figurante na nossa vida. Está vendo tanto que isso é sério? Imagina uma pessoa onde Deus se torna apenas um figurante. De vez em quando você topa com ele no meio da praça. E você quer falar com ele, mas ele não fala, porque figurante normalmente não fala, sabia? O figurante só passa. A hora que você quer conversar com Deus, ele é figurante, já passou, coitado. Aí não dá mais tempo para falar. Tem gente que vive assim com Deus. Tem outros que vivem como se fosse o coadjuvante. O que é o coadjuvante? Olha, Deus, o ator principal nesse filme, que é a minha vida é um filme. Deus, presta atenção. Na minha vida, mando eu. O filme é meu. Então, eu sou o coadjuvante, Deus. O senhor pode ser... desculpa, eu sou o protagonista, Deus. O senhor só pode ser um coadjuvante. Quando eu te chamar, você aparece. Tem gente que vive assim com Deus. Vive como se Deus fosse tão somente um coadjuvante. Quando a gente pensa como o povo de Deus e como Deus nos ensina, Deus é sempre o protagonista da nossa vida. O que quer dizer isso? Que mesmo na minha vida, eu não sou o papel mais importante. O papel mais importante é de Deus. Porque se eu tentar pegar o papel de protagonista na minha própria vida, eu vou dar com os burros na água. Eu não vou conseguir o intento daquilo que eu quero. Agora, quando eu deixo Deus ser o protagonista na minha vida, Ele vai levar a bom termo tudo que eu estou vivendo, porque Ele conhece o roteiro todinho da minha vida muito melhor do que eu. Ele conhece todos os scripts daquilo que vai acontecer na minha vida. Ele conhece cada cena do filme da minha vida. Ele conhece cada detalhe, porque Ele escreveu a respeito disso. Deus escreveu o filme da sua vida, meu querido. Deus escreveu cada cena do que vai acontecer com você. E por isso Ele precisa ser o protagonista na sua vida, porque a Ele tem que estar sendo dado toda a referência. Se eu não andar
conforme esse pensamento, Deus vai ser simplesmente alguém que a hora que eu precisar eu chamo, ou a hora que não precisar fica na dele, que eu fico na minha. E a gente sabe onde que vai dar isso. A gente sabe que viver uma vida espiritual sem Deus é totalmente sem sentido. Então eu preciso deixar Deus ser o protagonista da minha vida. Aí eu te pergunto, cada um de nós tem um filme. A minha vida é o meu filme, a sua vida é o seu filme. Que lugar que Deus tem ocupado nesse filme seu? Que lugar que Deus tem alcançado na trajetória da sua vida? Quem não conhece Deus, Deus vai ser sempre, talvez nem figurante ele seja, porque ele não vai nem aparecer em cena nenhuma da sua vida. Mas depois que a gente se torna evangélico, depois que a gente se torna cristão, depois que a gente declara que agora, a partir de agora, eu estou fazendo parte dos 29% da estatística brasileira a respeito dos evangélicos, eu começo a andar, no mínimo, eu começo a ter uma vida espiritual. Só que eu posso continuar por resto dela, tratando Deus como um figurante ou como um coadjuvante. Mas deixa eu falar uma coisa, querido. Nós só vamos responder aquelas perguntas do início. Nós só vamos fazer impacto. A nossa igreja da qual nós fazemos, vamos pegar aqui, o Caraíba, né? Nossa igreja aqui. Nós só vamos ser eficazes naquilo que Deus nos chamou a fazer, se a gente deixar Deus ser o protagonista da nossa própria vida. Imagina se todos nós tivermos como protagonista Deus e nos ajuntarmos, o que Deus não pode fazer através de nós? O que Deus não pode fazer através de um povo que entende que Ele é o ator principal das nossas vidas? Aí sim, nós podemos ter efeito, nós podemos ter, sabe assim, nós podemos transformar a realidade. Deus tem te dado para a gente oportunidades maravilhosas de alterar a realidade. Quando a gente vai lá para o shopping park, vê lá no centro comunitário o que está acontecendo, a Julinha veio aqui e falou lá do balé. Balé é uma atividade que está acontecendo lá. Nós estamos mudando a realidade de crianças, jovens e adolescentes, que a gente nunca imaginou. Isso é transformação. Isso é o Evangelho operando transformação. Mas quão relacionado, quão compromissado com isso eu estou? Tem gente que vem aqui e não sabe nem o que está acontecendo lá. Tem gente que vem aqui e não sabe nem o que Deus quer fazer através da sua própria vida. Deixa Deus ser o protagonista da sua vida, querido. Porque como resultado disso, nós vamos começar a gerar impacto aonde a gente passar. Aonde a gente colocar o nosso pé, aonde a gente, sabe assim, sabe quando eu vou chegar num lugar com muita gente, eu vou sentar, a hora que eu sentar, eu já vou fazer diferença na vida das pessoas, porque ali está a manifestação do poder de Deus, porque Deus é protagonista da minha vida. Eu não vou ser mais um. Não estou falando isso para falar que eu vou ser o cara, não, eu estou falando porque Deus, que é o cara, vai ser através de mim. E aí as pessoas vão começar, sabe assim, sabe aquele lance, de repente, vê uma pessoa senta do meu lado e começa a chorar? Ah, foi à toa que aquela pessoa sentou ali do lado e começou a chorar? Não, porque você deixou Deus ser protagonista na sua vida, então agora Deus vai usar a sua vida para pegar aquela pessoa que sentou do seu lado chorando e transformar a realidade dela. É isso. E a gente às vezes começa assim, eu vejo tanta gente dar testemunho tão bonito de Deus e não acontece nada na minha vida. Lógico, Deus provavelmente está sendo figurante na sua vida. Deixa Ele ser protagonista. Deixa Ele tomar o papel principal. Ao invés de você falar o seguinte, eu vou fazer assim, pronto, acabou. Fala assim, Deus, como é que o Senhor quer que eu faça? A gente tem que tirar um pouquinho esse eu do nosso dia a dia e deixar Deus agir. Porque o agir de Deus é muito melhor que o meu agir. O querer de Deus é muito superior que o meu querer. E aí, você pode ter certeza que as coisas vão começar a acontecer. E muitas coisas vão transformar ao nosso lado. Porque Deus está dirigindo cada cena do filme da nossa vida. Você crê nisso, querido? Você crê que Deus pode ser protagonista da sua vida? É uma questão de querer. E, logicamente, de deixar. Porque às vezes a gente quer, mas não deixa, né? Eu queria orar com cada um de vocês, para que a gente pudesse verdadeiramente sair daqui, joga fora, em nome de Jesus, toda essa herança grega que a gente tem trabalhado. Joga fora, sabe por quê? Porque isso não tem levado a gente a um bom lugar. Eu estou sempre deixando Deus num quartinho, no segundo andar,
Gente, Deus não quer tomar o segundo andar na nossa vida, não. Deus quer tomar a nossa vida como um todo. Porque é isso que faz toda a diferença. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu sei que é muita coisa para a gente digerir que foi falado aqui hoje. É muita coisa para a gente meditar. Mas eu creio, espero em nome de Jesus, que você tenha a disposição de meditar sobre isso na sua própria vida, para que isso venha fazer diferença. Para que o seu pensamento seja um pensamento de um Deus total, um Deus único que faz todas as coisas. E eu quero orar com você a respeito disso. Se você entende que de alguma forma o pensamento grego tem sido parte do seu dia a dia, e Deus está setorizado de alguma forma no seu viver, eu queria te pedir para você ser ousado e ficar de pé. Eu quero orar com você. Eu não estou aqui falando, sabe assim, de 0% a 100%. Eu vou ser honesto com você. Se você não está 100%, se você está 99%, você precisa levantar. Porque 1% não resolve. Quer ver uma coisa? Olha para mim aqui um pouquinho. Mulheres, se os seus maridos chegarem para você e falarem assim: querida, fique tranquila que eu sou 99% fiel a você. Você vai achar bom ou vai achar ruim? Alguém aqui vai falar assim: oba, 99%. Você vai ficar encucado e querer pegar ele na unha por causa desse 1%, é ou não é? Você vai pensar assim: mas cachorro, 99% só? O que você faz com esses 1%? Aí pronto, aí não precisa nem falar. Então, tem coisas na vida que 99% não são suficientes. Então não adianta chegar para Deus e falar assim: Deus, ó Deus, 99% da minha vida eu te busquei, eu fui fiel, eu fiz isso, aquilo. Deus quer de nós o 100%, Deus quer de nós a totalidade. Tem coisas que não tem jeito de você falar. Está mais ou menos, ou é ou não é. Você já ouviu uma mulher chegar para o marido e falar assim: bem, eu estou mais ou menos grávida. Não tem jeito, ou você está grávida ou você não está. As coisas espirituais trabalham nesse sentido também, meu querido. Tem coisas que ou são ou não são. E a gente precisa tomar atitude quanto a isso. Quando Deus fala que é bom que seja ou quente ou frio, é exatamente por causa disso. Ou é 0 ou é 100. Porque se for morno no meio do caminho, ele está a ponto de vomitar da sua boca. Então tem coisas que a gente acha que porque está 90%, 85%, a gente está numa média boa, melhor do que os outros, e a gente se dá por satisfeito. Deus quer a totalidade. Deus não quer nenhuma estado de mornidão. Então, diante de Deus, você faz o seguinte: Deus, eu sou gelado ou eu sou quente? Eu sou ou não sou? Amém? Agora você pode voltar a fechar os seus olhos. Então, baseado nisso, eu queria orar com aqueles que entendem que podem arrancar das suas vidas esse dualismo grego que tanto tem nos prejudicado. De alguma forma a gente ainda está trabalhando, sabe assim, tendo Deus no segundo andar. Se você entende que você precisa de oração nesse sentido, querido, fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus. Vamos arrancar das nossas vidas os departamentos que nós mesmos temos criado, sabe? E que tem evitado a plenitude de Deus para nós. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos confessar aqui a nossa mania de viver às vezes coisas que não te agradam, Senhor, por termos esse dualismo, Senhor, essa divisão nas nossas mentes de coisas que não são divisíveis.
Queremos te pedir perdão, ó Deus, porque tantas vezes nós temos trabalhado coisas racionalmente e de vez em quando agimos espiritualmente. Perdoa-nos, ó Deus, porque esse pensamento tantas vezes nos levou, nos induziu, nos fez, ó Pai, agir de forma diferente. E dá-nos, ó Deus, a alegria, Pai, o privilégio de podermos viver uma realidade nova diante do Senhor. Queremos viver com esse pensamento, ó Pai, que o Senhor mesmo ensina na Tua Palavra. O pensamento de sermos um só contigo, de entendermos que o Senhor é tudo nas nossas vidas, ó Deus, e viver a plenitude disso, Senhor. Que o Senhor nos dê a graça, Pai, a alegria de viver plenamente o Teu Evangelho. Tudo que temos para fazer, Senhor, nós queremos fazer com o fundamento sendo Jesus Cristo. Nós não queremos construir nada, Pai, na areia, nós queremos construir na rocha, e a rocha é Cristo. Tudo que a gente tem construído na areia um dia, os ventos, as chuvas e as correntes de água vão derrubar. Mas tudo aquilo que a gente constrói em cima do fundamento que é Jesus, Pai, certamente permanecerá. E é isso que nós queremos, ó Deus, para que nós possamos ser uma igreja eficaz. A igreja eficaz, ela é formada, Deus, de pessoas eficazes no entendimento de que somos um contigo. Por isso, Senhor, abençoa cada um desses meus irmãos, para que a gente tenha essa consciência, Senhor, a consciência do viver a totalidade do Senhor. E não, ó Pai amado, qualquer coisa diferente disso. Que a unção do Teu Espírito Santo nos conduza em triunfo, em graça, em verdade. E, Pai, unidos na certeza de que esse é o pensamento que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Deus amado, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém.